Pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Na verdade, hoje vai ser um bate-papo com vocês e nós vamos avançar com o conteúdo de potência na semana que vem, mas calma que eu tenho uma explicação muito plausível para isso. Muitas pessoas têm me perguntado como está o mercado de trabalho aqui na União Europeia agora com essa questão do Covid-19. Eu disse para muitas pessoas que me mandaram mensagem no Instagram que eu não ia me posicionar e falar sobre isso. Mas como as pessoas pediram e eu recebi diferentes comentários e diferentes questões sobre isso, eu resolvi fazer um vídeo para lançar esse sábado, no caso hoje para vocês, falando sobre o mercado de trabalho, só que eu vou falar sobre a nossa área, sobre a área técnica, a área de instalações elétricas e também a área industrial propriamente dita. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, é no vídeo de hoje que eu vou falar com vocês. Bom, pessoal, primeiramente o que eu quero dizer para vocês, eu não sou nenhum especialista em recursos humanos e também não faço muitas pesquisas sobre mercado de trabalho aqui na União Europeia. Então, o que eu vou falar para vocês é baseado nas minhas experiências, nas minhas vivências e de alguns amigos que também são da área e que estão trabalhando aqui em algum país da União Europeia ou mesmo em Portugal. Como todos vocês sabem, eu sou um profissional da área elétrica. E o que eu posso dizer para vocês, o Denis, o que eu encontro hoje aqui? Existe muito campo de trabalho, mesmo com essas paralisações, mesmo com a questão do Covid-19. Eu tenho recebido alguns e-mails, eu tenho recebido algumas propostas de trabalho, porque o setor industrial, muitos setores não pararam e inclusive expandiram. Alguns setores inclusive cresceram. Só que essa demanda para o profissional da área elétrica, ela é muito nichada, é para um ponto muito específico, para um profissional mais específico, profissionais que conheçam da área industrial. Então, profissionais que conheçam sobre comandos elétricos, inversores de frequência, CLPs, sensores analógicos, digitais, conheça sobre uma série de acionamentos diretos e indiretos, que tem uma noção de rede. Então, esse profissional hoje ele é altamente procurado e tem o seu valor. Quando eu digo tem o seu valor, não acho que você vai trabalhar em algum país da União Europeia e vai ficar rico. Rico, possivelmente você não irá ficar, mas você terá as condições de ter uma boa vida. O que são essas condições de ter uma boa vida? É poder morar em um apartamento ou mesmo em uma casa decente, com um espaço decente para você e sua família. É ter as condições de ter o seu carro, seja mesmo um carro seminovo ou um carro novo, você terá essas condições, porque com o seu salário, aqui dito o ordenado, você tem essas condições. E se for um casal trabalhando, melhor ainda. Mas eu não estou aqui para falar sobre a vida em Portugal, quanto se ganha, quanto se gasta, não é nada disso. Estou para falar sobre o mercado de trabalho. Então, sim, tem muitas vagas para a área técnica. Eu recebo diferentes e-mails de diferentes indústrias, indústrias de plástico, indústrias alimentícias, indústrias dos mais diferentes negócios, porque a demanda por esse profissional, a procura, aliás, por esse profissional, ela é muito grande. Existem muitos profissionais formados, mas poucos profissionais que de fato sabem fazer. O que eu mais escutei nas entrevistas de trabalho que eu participei aqui em Portugal foi que eles têm profissionais muitas vezes formados, mas esses profissionais não têm vivência na área, não têm experiência prática, não têm conhecimento de causa daquilo. Obviamente que se você é um estudante ainda e me acompanha aqui, ou se você já é um profissional, você vai observar isso, cada um com a sua própria ótica. Por quê? Aquele que está se formando, que ainda está estudando, vai falar, mas eu não tenho experiência ainda. Eu preciso que alguém me dê oportunidade para poder adquirir experiência. Obviamente que isso vai acontecer. Só que para o profissional sem experiência, ele é sempre muito menos procurado do que o profissional que já tem uma certa experiência. Outra coisa que eu vou falar baseado nas minhas experiências. Se você é muito jovem, você até consegue trabalho, mas você não consegue uma boa remuneração pela falta de experiência. Se você tem uma idade muito elevada, você tem muita experiência, só que em alguns casos já é um problema porque você já tem uma idade elevada. Agora, digamos que você esteja entre os 25 e os 35 anos de idade. Essa é a melhor idade para o profissional.
Porque nos 25 você já está formado, já passou por pelo menos 2, 3 anos de experiência profissional, já tem alguma bagagem para poder entrar no mercado de trabalho. Se você tem acima dos 25, entre os 25 e os 35, você está construindo uma maturidade profissional. E essa maturidade profissional agora, ela vai te auxiliar no momento em que você vai fazer uma entrevista, vai te dar muito mais segurança, você tem conhecimento de causa, você sabe aquilo que você está falando. E uma coisa que eu percebi muito aqui em Portugal, nas entrevistas que eu fiz, eu fui muito questionado sobre conhecimento empírico, sobre aquilo que de fato eu sei fazer, não propriamente sobre o meu currículo e as minhas formações. Embora eu tenha um currículo com boas formações na área elétrica, eletrônica e também automação, eu tenho conhecimento e passei por diferentes empresas, diferentes situações que me agregaram muito valor e muito conhecimento. Então hoje eu tenho muito conhecimento de causa referente a componentes elétricos, acionamentos, dentre tantas outras coisas que vocês podem acompanhar aqui no canal. E isso me dá uma certa segurança, muitas vezes até para escolher onde eu vou trabalhar. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, mesmo estando aqui em Portugal e trabalhando em uma empresa de grande porte, uma multinacional, eu estou também com um trabalho paralelo aí para o Brasil. Eu não deixei de trabalhar para o Brasil. Eu continuo lecionando, eu continuo como um professor de formação profissional. Inclusive a escola que eu venho dando aula para eles há mais de um ano, desde que eu estou aqui em Portugal, é uma escola de formação no setor de energia solar. Eu trabalhei aqui em Portugal com energia solar há um tempo atrás, no ano passado, eu cheguei a trabalhar, foram projetos de médio e grande porte, então isso também me auxiliou muito. Eu já trabalhava com formação de energia solar aí no Brasil e formação na área elétrica, nas mais variadas, eu era professor do Senai São Paulo. Isso também conta muito para o meu currículo, mas vamos lá, voltando aqui para a questão dos trabalhos na União Europeia de um modo geral, até posso colocar dessa forma. O que é o grande problema? Primeiro, você precisa ter um documento válido que lhe permita a residência, residir em alguns dos países aqui da União Europeia e que você possa exercer a sua profissão. Porque você pode vir para cá como estudante, mas vai ter uma carga horária limitada, 20 horas de trabalho semanais, por exemplo. Ou então se você tem algum documento que é válido, que te permite residir aqui em Portugal, Espanha ou qualquer outro desses países, fica muito mais fácil você entrar no mercado de trabalho se você tiver uma boa formação e tiver conhecimento prático. Muitas pessoas que vêm para cá que não têm grandes formações conseguem entrar no mercado de trabalho, conseguem trabalho sim, mesmo nessa altura de pandemia. Eu estava conversando com um amigo que veio para cá há menos de 8 meses, ele está trabalhando desde a segunda semana que ele chegou aqui, ele trabalha na área elétrica, ele trabalha com drywall e instalações elétricas prediais, então ele faz essas duas partes aí. Ele já trabalhava com instalações elétricas há mais de 5 anos no Brasil, resolveu fazer um curso de drywall, também trabalhou cerca de 1 ano no Brasil antes de vir para cá, então ele tem uma experiência com drywall, que aqui é conhecido como pladur, embora o pladur advenha de uma marca aí, que era o nome da marca, que é o gesso acartonado, para nós o famoso drywall. Então sim, se você é um profissional de alguma área técnica, e especificamente falando da área elétrica, existe uma procura muito grande. Eu tive propostas enquanto estou aqui em Portugal para trabalhar na Espanha, na Holanda e também na França. Foram os 3 países que eu tive a oportunidade de ir trabalhar. Eu não fui porque economicamente para mim não era tão viável, porque como eu tenho toda a minha família aqui, a minha esposa e os meus filhos em Portugal, eu não quis deixá-los para poder ir para outro país, porque a ideia é estar junto com a minha família. Então talvez financeiramente, se eu fosse solteiro, ou se fosse só eu e a minha esposa e não tivesse filhos, seria muito mais fácil, eu poderia ir para outro país e talvez ganhar 2, 3 vezes aquilo que eu ganho aqui em Portugal. Mas essa não é a questão, porque eu não estou em busca do dinheiro necessariamente nesse momento. Estou em busca de outras coisas aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é que, para vocês que pretendem morar aqui ou estão aqui, se você está me assistindo daqui de Portugal, existem sim muitas vagas na área técnica. Você pode procurar, que você vai encontrar na área elétrica, mecânica,
instalações industriais, então tem muitas vagas sim. Deu uma paradinha, houve um breakzinho aí com relação a essa questão do Covid logo no começo? Houve. Atrapalhou um pouco? Atrapalhou porque as pessoas não sabiam muito bem o que fazer. Porém, algumas indústrias continuaram, alavancaram a sua produção e outras empresas que estiveram paradas estão retomando agora, estão retomando a todo vapor. Para que você possa treinar um profissional da área industrial, você leva minimamente 6 meses. Então é muito difícil um profissional da área de manutenção, da área de instalação, da área técnica ser descartado. Por quê? Porque leva tempo para treinar esse profissional. Mas uma vez que você se enquadrou ao perfil da empresa, que você tem as condições, dificilmente você não terá um trabalho e essa crise não será um problema. Como eu disse para vocês, para mim a crise não foi um problema. Eu não estou tendo problema nenhum com relação ao Covid agora. Pelo contrário, a demanda da empresa que eu trabalho aumentou e muito. Isso é bom, contrataram muitas pessoas. Então nós tivemos um crescimento exponencial nessa época de pandemia, como outras indústrias também tiveram esse crescimento. Então o que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje, que era uma aula sobre potência, que nós vamos avançar no próximo sábado. E eu vou lançar um outro vídeo essa semana falando também sobre questões de trabalho e vou expor mais algumas coisas para vocês, mais algumas curiosidades referente a trabalho aqui em Portugal e também na União Europeia para a área elétrica. Eu não gosto muito de falar de valores aqui, como algumas pessoas perguntam, quanto ganha um eletricista, quanto ganha um técnico. É difícil colocar valores porque isso depende muito mais da sua formação e do seu conhecimento teórico e prático do que propriamente do cargo em si. Porque o cargo em si muitas vezes ele tem um valor tabelado, mas você pode ser um ponto fora da curva dado ao seu grau de instrução, ao seu grau de conhecimento. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu tive muitas questões, muitas dúvidas, então espero ter ajudado você. Se ficou alguma dúvida, se ainda ficou alguma questão, posta aqui embaixo nos comentários, curte esse vídeo se você gostou e compartilha com seus amigos. Forte abraço! E até o próximo vídeo. Lembrando que temos vídeo toda quarta e todo sábado aqui no canal da Elétrica Racional. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau!